Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre o Império Romano, né? Então, na aula passada a gente falou sobre monarquia romana, né? Então, os 7 reis míticos, né, de Roma. Então, quem foram eles, quais foram as suas, né, as suas realizações. E, né, com a queda, né, da monarquia, nós teremos o início, né, da república. E a república ela começa com, né, no caso de uma revolta oligárquica, né, então os grandes proprietários, os grandes patrícios de terras vão tomar o poder, e com isso nós teremos um novo período da história romana, que vai entrar o nome como república. Mas a República Romana ela não é uma república muito próxima da nossa república atual. Então, a República Romana ela tem as suas características próprias, né? E a partir, né, de um modelo onde nem todos eram cidadãos, mas é sempre bom a gente frisar, né, que sempre quando nós falamos em república, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o nosso modelo político atual, mas a gente sabe que no caso da história humana, né, esses períodos vão se modificando com o passar do tempo. Então, a república em si, né, então, mesmo durante a monarquia, nós tínhamos a representação do Senado. O Senado era um órgão que tinha um contrapeso contra o rei. No caso aí, a república, ela vai mudar um pouco esse Senado. Então, o Senado vai ser o órgão mais importante, né, da política romana naquele período. Mas quando a gente fala em república, né, então a tomada do poder pela oligarquia até a ascensão dos militares. Então, quando os militares chegam ao poder, no caso da formação do Império Romano, né, do período imperial. Bem, então, para a gente começar. Então, a monarquia tem a sua crise com o fortalecimento das oligarquias romanas, mas, ao mesmo tempo, esse buscava concentrar o poder nas mãos das famílias de grandes proprietários, no caso, né, os senadores. Então, a república representará a expansão do território romano e a busca por direitos de novos agentes sociais. Então, no caso, né, no meio desse contexto todo, nós teremos revoltas plebeias, nós teremos revolta dos escravos, e isso vai gerar vários problemas. Então, esse período terá a ascensão dos Césares, né, que são Césares e Augustos, né, consolidando também o fortalecimento dos cônsules, que se tornariam ao status de imperador. Então, no caso, César, né, vai dar origem, né, vai ter origem com Júlio César, que vai ser um dos primeiros, né, que vão começar a ter essa ideia de imperador, e o Augusto, né, então Augusto vai dar o nome de que ele vai concentrar sobre ele o poder político, o poder religioso e o poder militar. Então, Augusto é a mesma coisa que se nós formos chamarmos ele de Deus, né? Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Então, para a gente contextualizar aqui, então, a República foi um período da antiga civilização romana, onde o governo operou como uma república. Então, começou com a queda da monarquia, tradicionalmente datada a partir de 509 a.C., né, sua substituição por um governo chefiado por 2 cônsules, né, eleitos anualmente pelos cidadãos e aconselhados pelo Senado. Então, uma complexa constituição gradualmente foi desenvolvida, centrada nos princípios de uma separação dos poderes e de frear o contrapesos. Então, exceto em tempos de terríveis emergências nacionais, né, que oferecia ao público, foram limitados por 1 ano. Então, de modo que a teoria, né, ao menos nenhum indivíduo exerceria o poder absoluto sobre, né, os seus cidadãos. No caso, né, então, os cônsules eles eram elegidos pelo Senado, então eram os 2 senadores mais importantes, mas eles tinham cargos limitados, então isso vai fazer com que ele não se tornasse um ditador, né, um tirano, só que em momentos de crise, né, era colocado um governante central, no caso um ditador, e esse ditador ele tinha prazo de validade. Então ele governava durante um período até colocar as coisas em ordem, depois ele se retirava e voltava às eleições dos cônsules. Então, no caso aí, a sociedade ela era hierarquizada. Então, a evolução da Constituição da República Romana foi pesadamente influenciada pela luta entre patrícios, aristocratas, né, proprietários de terras, que traçaram sua ancestralidade no início da história do Reino de Roma. E os plebeus, os cidadãos muito mais numerosos, não tinham os mesmos direitos. Então, com o tempo, as leis que deram aos patrícios direitos exclusivos de acesso aos mais altos ofícios foram revogadas e enfraquecidas.
Então, e as principais famílias plebeias, né, tornaram-se membros, né, dos plenos aristocratas, né, então começando os plebeus a ganharem poder. Então, os líderes da república desenvolveram, né, uma forte tradição e a moralidade que exercia serviços públicos, né, e o patrocínio em paz, né, então o patrocínio em paz e na guerra, tornando-se um sucesso político e militar indissociável. Então, a questão do período republicano também, essa questão da expansão do território, né? Então, o patrocínio pela guerra, né, vai fazer com que Roma ganhasse muitos recursos. A partir de quando Roma começa a expandir o seu território, ele vai trazer para a sua capital os saques dos conflitos e também muitos escravos que vão ser a base dessa população. Então, no caso, os plebeus vão começar a ascender também por conta que eles vão começar a participar do exército. Isso é uma parte importante que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, durante os 2 séculos, né, então, de sua existência, a República expandiu-se através de uma combinação de conquistas e alianças. Na Itália Central, para a Península Itálica inteira, né, então o século seguinte incluía o norte da África e a Península Ibérica. Então, a Grécia e hoje o sul da França. Então, 2 séculos após isso, em direção ao fim do século I a.C., incluía o resto da França moderna e muito do Mediterrâneo Oriental. Então, por esta altura, apenas das restrições tradicionais e legais da República contra qualquer aquisição individual de poderes políticos permanentes, né? Então, a política foi denominada por um pequeno número, né, de líderes romanos. Então, com suas alianças pontuadas por uma série de guerras civis. Então, o vencedor de uma dessas guerras civis foi Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto. Reformou a República com princípio, né, como um principado. Então, com eles mesmo, né, como primeiro cidadão, os príncipes, né, então o Senado continuou sem a sede do debate, então os magistrados anualmente eles eram eleitos, mas a decisão final do assunto era feita entre política, guerra e diplomacia, e a nomeação foram, né, privilégio dos augustos. Então, através de seu manejo de números separados de poderes simultaneamente, então de seus muitos títulos como imperador, né, derivou aí a, né, ser chamado, né, como os primeiros imperadores romanos. Então, eles tinham esse poder, só que eles eram organizados e norteados pelo Senado. Né, então, nós temos mais ou menos aqui o período da expansão, né, do Império Romano durante a República, né, então, e isso, né, vai dar a base, né, para o fortalecimento do território e do auge, né, do Império Romano. Então, os patrícios no poder. Então, de acordo com a lenda, o Tarquínio Soberbo foi derrubado em 509 por um grupo de nobres liderado por Lúcio Júlio Bruto. Né? Diz-se que Tarquínio fez uma série de tentativas para retomar o trono, incluindo uma conspiração, a guerra, né, com Veios e Tarquínia, né? E finalmente a guerra entre Roma e Cláudio. Né? Então, todas elas foram infrutíferas. Então, a monarquia histórica, né, como lenda que sugere que foi provavelmente derrubada rapidamente, mas as mudanças constitucionais que ocorreram imediatamente após, possivelmente, né, não foram tão extensas como sugerido. Bem, então, no caso, né, quando nós estudamos a monarquia romana, parece que depois, quando houve a crise com Tarquínio Soberbo, parece que a república ela chegou ao seu auge como já tinha um plano. Na verdade, não. Houve os conflitos entre os dois grupos para tentar ver quem iria tomar conta do território. E quem vai ganhar será exatamente o Lúcio Júnior Brutus, né, que vai conseguir unificar o território e começar a organização dessa Constituição. Então, a mais importante mudança talvez seja o chefe do executivo. Então, antes um rei era eleito pelos senadores para um mandato vitalício. Agora, 2 cônsules eram eleitos pelos cidadãos para um mandato anual. Então, cada cônsul verificava, né, o seu colegiado, né, e o seu colega, né, o seu outro cônsul, e o mandato limitado deles possibilitava fosse acusados de abusar-se do poder, era um ofício. Né? Então, os poderes políticos do cônsul, quando exercidos conjuntamente, não foram, né, diferentes daqueles do antigo rei. Então, no caso, os 2 cônsules, eles tinham poderes equilibrados. Então, quando um cônsul, ele ultrapassava o limite desses poderes equilibrados, então, nesse sentido, era organizado uma tentativa de equilibrar isso. Então, os senadores, eles
teriam o poder de tirar esse cônsul do poder, para evitar, né, no caso, né, um sentido de você, né, acabar com esse sentido, né, da república. Bem, então, em 494, a cidade estava em guerra com duas tribos vizinhas, né? Então, os soldados plebeus recusavam-se a marchar contra os seus inimigos e, em vez disso, né, se separaram para o Monte Avatino. Os plebeus exigiram o direito de eleger seus próprios oficiais. Então, os patrícios concordaram e eles retornaram ao campo de batalha. Os plebeus chamaram seus novos oficiais de tribunos da plebe. Então, os tribunos, né, teriam dois assistentes, chamados Ed de plebe. Bem, então, no caso aí, os plebeus, eles também vão se revoltar contra isso, porque os plebeus, eles queriam participar, né, do poder político, porque nesse sentido, os plebeus começam a fazer parte do exército. Então, com esse levante dos plebeus, os plebeus vão começar a buscar também a participação dentro do sistema republicano. Então, de 375 a 371 a.C., a República experimentou uma crise constitucional durante a qual o tribuno da plebe usaram seus votos para impedir as eleições dos magistrados, dos senadores. Então, em 367, uma lei foi aprovada na qual exigia-se eleição de menos, né, de menos, né, édil plebes, né, de cada ano. Em 443 a.C., o censo foi criado. Em 366 a.C., o pretor também, né, em 366, né, o édil cural, né, foi criado. Então, no caso, vamos por partes. Bem, então, o que era o ediel plebeu? Né, o plebeu. Então, a questão do quê? De que tenha uma assembleia plebeia dentro, né, da política romana. Então, era preciso ter a Assembleia da Plebe, né, onde eles também organizariam e levavam suas reivindicações para, né, o Senado. Bem, o censo da plebe foi criado para criar um censo, para saber exatamente qual a população que Roma contava. Então, para poder organizar políticas públicas para o contentamento dessas pessoas. E o pretor nada mais era do que uma guarda, né, uma guarda pessoal desses cônsules. Então, logo após a fundação da República, a Assembleia das Centúrias tornou-se a principal Assembleia Legislativa. Então, nessa Assembleia, os magistrados foram eleitos e as leis foram aprovadas. Durante o século IV a.C., uma série de reformas ocorreu, especialmente depois das sucessivas, né, sessões da plebe. Então, o resultado dela foi, né, qualquer lei aprovada pela Assembleia da Plebe teria todas as forças de leis. Então, isso deu aos tribunos, né, que presidiam a Assembleia da Plebe, um caráter positivo pela primeira vez, uma vez que, antes dessa lei, o único poder que mantinham foi do veto. Então, no caso aí, essa Assembleia da Plebe, ela vai ganhar força, né, dentro da política romana, principalmente por ser uma classe que estava crescendo, principalmente depois da permissão de ingresso ao exército. Então, os plebeus vão começar a ganhar terras dentro dos conflitos que eram, né, relacionados à expansão do Império Romano, e isso vai fazer com que eles ganhem o poder de legislar também, e não apenas o veto, né, dentro de leis que o Senado queria impor. Então, isso vai começar a dar mais poderes aos plebeus. Bem, então, os privilégios dos patrícios, né? Então, no caso, os patrícios, eles vão começar a perder esses privilégios. Né? Esses privilégios, tanto é que aqui atrás nós temos um símbolo, né? Que é o símbolo aí que vai ser assim, incorporado pelos fascistas durante a Segunda Guerra Mundial, que é essa questão aí do machado. Bem, os conflitos de classes. Então, os plebeus, eles viviam em uma crise, né, em decorrência ao endividamento. De acordo com Tito Livio, essa crise foi acelerada após o saque de Roma, né, aos gauleses. Então, continuou, né, o protesto, né, eclodiram, né, então, dentro das quais liberados o Marco, né, Manlínio, né, Capitônio. Então, que, embora os patrícios aliou-se aos plebeus, cujas dívidas ajudou a pagar com sua fortuna, então, ao longo dos séculos, os distúrbios sociais tornaram-se cada vez mais frequentes, né, desencadearam desordens como aquela de 378 a.C. e a anarquia de 370. Então, em decorrência com o crescente descontentamento das classes plebeias. Então, uma série de leis foram promulgadas com a finalidade de tratar a situação. Então, esse conflito entre
plebeus endividados e a nobreza, né, vai se tornar cada vez mais frequente. No caso, né, vai surgir líderes, no caso aí, do Capitônio, ele vai organizar e ele vai começar, né, a pagar as dívidas desse plebeu e eles vão ganhar uma certa notoriedade, um certo prestígio dentro dessa realidade. Só que, né, com o passar do tempo, né, essas revoltas plebeias vão se tornar cada vez mais decorrente por conta da busca desses plebeus ao poder. Então, a lei de Licínia, né, Sextia, que vai ser de 367 a.C., serviu para acelerar o pagamento das dívidas e impor um limite à acumulação de terras às terras públicas por cada pater familiar. Então, bem como os números de ovelhas e gado que poderiam pastar nelas, enquanto outras, né, promulgadas em 357, 352 e 347 a.C., que tentaram reduzir e regularizar, né, os tipos de juros, né, poucos depois de 372 a.C., a lei da genúcia, então determinou a ilegalidade do empréstimo de juros. Em 326, a escravidão por dívida ela foi extinta. No caso aí, né, então os conflitos, né, dentro dessa realidade tem muito a ver também com a questão de uma reforma política e econômica dentro de Roma. Então, no caso, né, nós teremos os plebeus vão começar a ser auxiliados, isso vai levar muito, assim, os paters, né, os patriarcas, os patrícios vão ficar extremamente descontentes com essa realidade e vai gerar uma crise cada vez maior. Então, após o edil, né, plebeu, por ter sido criado, os patrícios criaram o edil cural, né, que depois do consulado ter sido aberto plebeu, né, aberto aos plebeus, em 367 a.C. Então, os plebeus foram capazes de manter tanto a ditadura, né, de 356 a.C., como a censura em 351 a.C. Então, o plebiscito em 372 a.C. colocaram limites aos cargos políticos e o indivíduo poderia manter apenas um ofício de cada vez. Então, em 10 anos deveriam decorrer entre fins, né, de mandatos oficiais e sua reeleição. Então, em 337 a.C., o primeiro pretor plebeu foi eleito. Durante esses anos, os tribunos e os senadores ficaram, né, cada vez mais próximos. Então, a questão da proximidade entre os plebeus que estavam ganhando poder e os senadores vão ficando cada vez mais restritos. Então, o Senado percebeu a necessidade de usar o ofício dos plebeus para atingir seus objetivos. Então, para conquistar os tribunos, os senadores deram a eles uma grande quantidade de poder, e os tribunos começaram a se sentir sujeitados ao Senado. Então, com a aproximação dos senadores e os tribunos, os senadores e plebeus foram frequentemente capazes de assegurar os tribunatos, né, o tribunato, para membros de sua própria família. Com o tempo, o tribunato tornou-se o trampolim para cargos mais altos. Então, no caso, né, esses plebeus, dentro dessa realização, dentro dessa organização, eles vão começar a buscar, né, ascender dentro do processo político da República Romana. Então, em meados do século IV a.C., a Assembleia dos Plebeus promulgou a lei Ovínia, né, durante o início da República, apenas os cônsules nomeavam, né, novos senadores. Então, no caso, né, para que não houvesse, né, ascensão dos plebeus, vai ser organizado a lei que só, né, no caso, os senadores iriam, né, nomear os cônsules. Então, a lei Oliviana, contudo, deu esse poder aos censores. Então, ele também exigiu ao censor nomeasse qualquer magistrado recém-eleito para senador. Então, por esse momento, o plebeu já estava, né, mantendo um número significativo nos cargos magistrais. Então, assim, os números de senadores plebeus provavelmente aumentou rapidamente, contudo, permaneceu difícil para o plebeu entrar no Senado e se ele não era de família política conhecida. Então, com a nova aristocracia plebeia emergente, a antiga nobreza que existiu pela força da lei, porque apenas os patrícios, né, foram autorizados a ficar nos altos cargos. E a nova nobreza existiu devido, né, à organização da sociedade. Com tal, apenas a revolução poderia derrubar essa nova estrutura. Então, nesse sentido, né, os patrícios vão começar a se sentir ameaçados com esse crescente da plebe. Então, os plebeus vão se tornar cada vez mais poderosos e, com isso, né, os patrícios vão começar a se sentir ameaçados por essa nova corrente de pensadores.
Então, em 287 a.C., a condição econômica dos plebeus médios tornou-se cada vez pior, né, miserável, e o problema parece ter sido centrado em torno de uma dívida generalizada. Então, os plebeus exigiram assistências, mas os senadores se recusaram a deliberar sobre essa situação deles. Então, o resultado, né, foi a última sessão plebeia. Então, os plebeus se separaram para o Monte Janículo, né, para fim de uma sessão. Então, quinto Hortacínio, então, foi nomeado ditador, e a lei, né, de Hortácia, né, por fim, exigia a qual senador, né, patrício deveriam concordar antes de qualquer projeto de lei pudesse ser, né, considerado pela Assembleia da Plebe. Esta não foi a primeira lei que exigir, né, do alto a Assembleia Popular tivesse a mesma força de lei. Então, a Assembleia Popular adquiriu esse poder durante uma modificação da original lei, né, Valeriana, de 449 a.C. Então, no caso, né, começa a ter os embates entre um grupo ascendente que queria chegar ao poder e um grupo que estava no poder que queria se manter. Então, com as dívidas dos plebeus, então, isso vai se tornar cada vez mais violento e vai surgir um momento de subir ao trono um tirano, né? Então, a questão, né, do tirano para colocar a casa em ordem. Então, o significado dessa lei foi, de fato, que ela roubou dos patrícios as últimas armas que tinham contra os plebeus. Com o resultado do controle do Estado caiu, não para o ombro, né, dos eleitores, mas para a nova nobreza plebeia. Então, os plebeus finalmente conseguiram igualdade política, né, com os patrícios, contudo, as condições das classes plebeias médias não mudou. Então, um pequeno número de famílias plebeias alcançou a mesma posição das antigas famílias aristocratas patrícias e sempre tiveram mais novos aristocratas plebeus, tornando-se, né, desinteressados pelas condições da classe plebeia média, com o antigo os aristocratas patrícios fizeram com eles. Então, no caso, quando essa grande classe plebeia conseguiu atingir o seu objetivo, eles viraram as costas para as classes médias. Então, isso vai gerar mais revolta e isso vai levar, né, problemas para a organização republicana. Então, aqui nós temos, né, assim, essas visões, né, de como eles vão documentar esse período, né, a questão entre negociação entre patrícios e, né, os plebeus. Bem, então, a nova supremacia política. Então, a lei, né, de Otacília fez a solução à última grande questão política dessa época. Então, nenhuma mudança política importante ocorreu entre 287 a 133 a.C. As importantes leis desse momento foram promulgadas pelo Senado. De fato, os plebeus estavam satisfeitos com a posse dos poderes, mas não se preocuparam em usá-lo. Então, o Senado foi supremo durante esse momento, porque, né, o período foi denominado de, né, por questões de políticas estrangeiras e militar. Então, nessas décadas finais, né, dessa era, muitos plebeus ficaram mais pobres, né, e ao longo da campanha militar forçaram os cidadãos a deixarem as suas fazendas para lutarem enquanto suas propriedades caíram em desuso. No caso, a expansão, né, territorial romana, né, então essas crises, né, vai fazer com que os plebeus se alistem ao exército para conseguir mais terras. Então, a aristocracia rural começou a comprar fazendas falidas a preços promocionais, a preço de banana. Então, com os preços das commodities caíram, muitos fazendeiros já não podiam mais operar as suas fazendas com lucro. Então, a questão, né, da oferta e da procura. Então, a questão, né, da comida, principalmente da questão, né, buscando as questões do comércio vão entrar em declínio. Então, o resultado da falência total de muitos agricultores, então, a massa plebeia de desempregados, logo começaram a inundar Roma. Então, assim, as fileiras das assembleias legislativas, os pobres, né, a pobreza deles geralmente levou a votar para candidatos que lhe oferecessem mais. Então, uma nova cultura de dependência estava emergindo, na qual o cidadão olharia para qualquer líder populista, né, por auxílio. Então, aí é que surge aquela velha, um velho costume romano que vai ser, né, colocado como a política do pão e circo. Né? Então, quanto mais crise, mais contentamento. Então, para acalmar essa população, os imperadores vão começar, né, os cônsules vão começar a organizar, né, desfiles, né, vão começar a organizar, né, espetáculos de gladiadores e de animais nos coliseus, né, no Coliseu Romano. Para quê? E a distribuição de trigo, né, a questão da velha política do pão e circo. Então, aqui, né, nós temos uma imagem, né, que trabalha essa questão dessas revoltas, né, como é que isso vai ser controlado.
Bem, então, a conspiração cantínia. Então, em 77 a.C., o Senado enviou os antigos tenentes Sula e Cineu Pompeu Magno para acabar com uma revolta na Espanha, né, território onde hoje é a Península Ibérica, né, então Portugal e Espanha. Em 71, Pompeu retornou para Roma, né, após ter completado sua missão. Cerca do mesmo tempo, né, outro antigo tenente, né, de Sula, o Crasso, teve que controlar revoltas dos Espartacos, né, a revolta de Espartaco, né, e dos gladiadores escravos na Península Itálica. Então, após o regresso dele, Pompeu e Crasso encontraram os populares ferozmente, né, atacados pela Constituição de Sula. Então, eles tentaram, né, forjar um acordo com os populares nas condições de, né, desmantelarem os componentes mais abomináveis da Constituição. Ambos foram eleitos como cônsules em 70 a.C. Então, no caso, né, nesse período aí, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que a República Romana ela vai sofrer com algumas revoltas. Entre essas revoltas, vai ter a revolta dos escravos gladiadores, que é o caso do Espartacus, né, que eles buscavam a liberdade, né, para os seus semelhantes. Só que, né, eles serão, né, sufocados, né, serão, né, de uma certa forma, a opressão vai ser extrema, né, e com isso, né, o Crasso e o Pompeu vão ser eleitos, né, como senador, como cônsules, por conta deles conseguirem, né, tomar conta dessa conspiração. Bem, então aqui nós temos uma imagem, né, do Spartacus, né, que tanto entra na nossa imaginação com as séries, né, de televisão de hoje em dia. Bem, então, há cerca de 66 a.C., o movimento para usar meios constitucionais e menos pacíficos, né, para resolver a situação com várias classes começou. Então, após vários fracassos, os líderes dos movimentos decidiram usar todos os meios que fossem necessários para realizar os objetivos deles. Então, o movimento se uniu sob a aristocracia chamado de Lúcio Sérgio Cartilha. Então, o movimento estava baseado na cidade de Fessulas, né, que foi um viveiro natural da agitação agrária. Então, os descontentes, né, do campo estavam para avançar sobre Roma e serem auxiliados por um levante dentro da cidade. Após assassinar os cônsules e muitos dos senadores, né, Cantinha seria livre para aprovar a sua reforma. A conspiração foi colocada, né, em movimento em 63 a.C. Então, um cônsule do ano Cícero, né, interceptou a mensagem de Cantinha. Então, havia numa tentativa de recrutar mais membros como resultado dos principais conspiradores em Roma, incluindo, né, ao menos um cônsule anterior. Então, foram executados por autorização, né, de uma constitucionalidade duvidosa. Então, o Senado, né, então, do Senado permitiu essa execução. Então, e o levante, né, planejado foi interrompido e Cícero, então, enviou um exército para cortar, né, que cortou as forças de Cantilha, né, em pedaços. Né? Então, a questão, né, de que essa conspiração ela foi mal sucedida por conta, né, de que as informações, né, foram vazadas. Então, o resultado foi mais importante da conspiração de Cantinha, né, foi que os populares tornaram-se, né, desacreditados e aos 70 anos anteriores testemunharam uma gradual erosão dos poderes senatoriais. Então, a natureza violenta das conspirações em conjunto com a habilidade do Senado em interrompê-las foi importante para preparar a imagem do Senado. Então, no caso aí, né, com o Senado, então uma forma de você organizar esse Senado, fazer com que o Senado não tivesse mais tanto poder, foi a criação do triunvirato, que era, né, o primeiro triunvirato foi a tentativa de se criar um governo com 3 cônsules. Então, em 62 a.C., Pompeu retornou vitorioso da Ásia e o Senado, eufórico, né, por seus sucessos contra Cantinha, né, recusou-se a ratificar os acordos que ele havia feito. Então, Pompeu, na verdade, tornou-se importante, assim quanto Júlio César retornou, né, de seu governo na Espanha, em 61 a.C. Ele achou fácil fazer, né, ele achou fácil fazer chegar ao entendimento. Então, César e Pompeu, junto com Crasso, estabeleceram um acordo privado, né, agora conhecido como Primeiro Triunvirato. Sob o acordo, né, os arranjos de Pompeu seriam ratificados e César seria eleito cônsul em 59 a.C. E então serviria como governador da Gália, né, por 5 anos. E Crasso foi, né, prometido como cônsul, como consulado futuro.
Então, quando eles dividiram essa questão do primeiro triunvirato, então cada cônsul, que foram os três, eles foram, né, destinado a eles um pedaço do império. Cada um iria governar esse pedaço do império. Só que nenhum deles poderia interferir na parte do outro. E a gente vai ver que com o passar do tempo, isso não vai se realizar. Então, César tornou-se cônsul em 59 a.C. Então, seu colega de cargo, o Marco Compino Bíbulo, né, foi aristocrata extremo. Então, César submeteu as leis que ele tinha prometido a Pompeu para as assembleias. Então, Bíbulo, né, tentou obstrair, né, a promulgação dessas leis, e assim César usou meios violentos para segurar a promulgação. Então, César foi, então, feito governador dos três triunviratos. Ele facilitou as eleições dos antigos patrícios, né, Públio, né, Cláudio, Pulcro, né, para o tribuno em 58 a.C. Então, Cláudio, começou a privar os inimigos, né, senatoriais de César dos dois líderes mais, né, obstinados dele, né, Catão e o jovem Cícero. Então, no caso aí, o Cláudio, né, ele foi um opositor a Cícero, né, e nos últimos tinham testemunhado contra ele, no caso, né, de sacrilégio. Então, o Cláudio, né, tentou Cícero executar, né, o cidadão sem julgamento durante a conspiração de Cantinha, então resultando no exílio do alto imposto de Cícero e né, o incendiamento de sua casa em Roma. Então, o Cláudio, né, ele aprovou a lei que forçou Castão a liderar uma invasão ao Chipre, que manteria fora de Roma em alguns anos. Então, Cláudio também aprovou a lei para, né, expandir os subsídios parcial dos grãos, né, para os cidadãos romanos e a distribuição totalmente livre. Então, no caso, as visões populistas dentro desse governo vai fazer com que ele chegue, né, cada vez mais, né, ao coração do povo. Então, o Cláudio, né, ele formou um grande armado, né, aterrorizar as cidades. Posteriormente, começaram a atacar, né, os seguidores de Pompeu, em que resposta fundou um grande grupo de contra-ataque liderado por Tito, Ânio, né, Papino, Milão. Então, a aliança, né, política do triunvirato estava desmoronando. Então, o Domício, né, Enaborbo começou, né, o consulado em 55 a.C., prometendo tomar o comando de César posteriormente. Então, o triunvirato foi renovado com Luca, e o Pompeu Crasso foi prometido como consulado em 55. E o mandato de César como governador foi estendido por mais 5 anos. Então, Crasso liderou a expedição malfadada, né, com as legiões lideradas por seu filho, o tenente César, contra o imperador Parta. Então, isso resultou em uma derrota e a morte na Batalha de Carra. Então, finalmente, a esposa de Pompeu, Júlia, que foi filha de César, morreu de um parto. Então, esse evento cortou o último laço remanescente entre Pompeu e César. Então, começando o verão de 54 a.C., uma onda de corrupção política e violência varreu Roma. Então, este caos alcançou o clímax em janeiro de 52 a.C., quando Cláudio, né, assassinou em batalha por Tito de Milão. Então, em 1º de janeiro de 49 a.C., um agente de César apresentou o ultimato ao Senado, e o ultimato foi rejeitado, né? Então, o Senado então passou a resolução que declarou que César não entrasse com seu exército até julho deste ano. Então, seria considerado um inimigo da República. No meio tempo, né, então, os senadores adotaram Pompeu como nome campeão, né, deles contra César. E 7 de janeiro de 49, o Senado aprovou, né, o Senatus Constitutum Ultimum, né, que, né, investiu Pompeu com todos os poderes ditatoriais. Então, o exército de Pompeu, contudo, era composto largamente por recrutas, né, não treinados. Em 10 de janeiro de 49, Júlio César cruzou o rio Rubicão com seu exército de veteranos, em violação às leis romanas, e marchou em direção a Roma. Então, o rápido avanço de César forçou Pompeu a fugir para a Grécia, e César entrou na cidade sem oposição. Então, aquela velha questão, né, de que o exército de um cônsul não poderia entrar na cidade sem a permissão. Então, isso vai fazer com que César rompesse com essa lei, e ele vai se tornar o ditador de Roma a partir desse momento.
Então, aqui nós temos a imagem, né, desses três, né, líderes, e depois nós vamos ver sobre a questão da ditadura de César. Então, o domínio de César, então, com Pompeu derrotado, a ordem restaurada por Júlio César queria conseguir o controle incontestável sobre os governos, sobre o governo. Então, os poderes que deu a si mesmo foram mais tarde assumidos por seus sucessores imperadores. Então, manteve a ditadura, o tribunato, né? Então, alterou entre o consulado e o proconsulado. Né? Em 48, César recebeu os poderes, né, tribunícios, né, perpétuo. Então, isso fez com que a pessoa sacrossanta, né, então, deu a ele poder de veto no Senado e permitiu-lhe, né, dominar a Assembleia Popular. Então, César vai se tornar né, um ditador, né, que depois, né, vai ser os poderes dados ao imperador. Em 46, ele recebeu, né, poderes censurais, né, que usou para preencher o Senado com seus próprios partidários. Então, ele elevou a composição do Senado para 900 senadores. Isto roubou o prestígio da aristocracia senatorial e tornou-a, né, cada vez mais subveniente a ele. Enquanto as assembleias continuaram a se encontrar, ele apresentou todos os candidatos para a eleição e todas as leis foram promulgadas. Assim, a Assembleia tornaram-se, né, impotentes e foram incapazes de opor-se a ele. Então, no caso, César, né, ele vai nomear líderes para impor a sua política de uma forma mais forte. Então, próximo ao fim de sua vida, César começou a se preparar para a guerra contra o Império Parta, uma vez que sua a ausência em Roma limitaria a sua habilidade para instalar o seu próprio cônsul. E ele aprovou uma lei que permitiu nomear todos os magistrados em 43 a.C. Então, todos os cônsules e tribunos em 42 a.C., isso é, transformou os magistrados para representantes do povo, para representantes do ditador. Então, os senadores, em vez de representar a vontade do povo, vai representar a vontade do Júlio César. Então, César foi assassinado em 15 de março de 44 a.C., o assassinato foi liderado por Caio Casso e Marco Bruto. Né? Muitos dos conspiradores foram senadores que tinham, né, uma variedade de motivações econômicas, políticas e pessoais para realizar o assassinato. Então, muitos estavam receosos que César logo ressuscitaria, né, a monarquia e declararia a si próprio rei. Então, o maior medo do Senado era que o César ele extinguisse a república. Então, outros temiam a perda da propriedade e prestígio, com César realizando reformas agrárias em favor das classes sem terra. Então, o Júlio César ele também estava começando a promover, né, mudanças agrárias, né, promovendo a distribuição de terras àqueles que tinham perdido terra durante, né, a crise da República. Então, virtualmente, todos os conspiradores deixaram a cidade após a morte de César com receio de retaliação. A guerra civil que se seguiu destruiu o que havia sido deixado da República. Apesar das facções terem redes de espionagem, forte isso não ajudou Júlio César a evitar o atentado efetuado pelo Senado. Né? Então, a imagem do Júlio César, né, é imponente, né, na questão de que após ele, nada mais, né, foi igual em Roma. Bem, o segundo triunvirato, ele dá início com o assassinato de Júlio César, né? Então, Marco Antônio, né, formou uma aliança com o filho adotivo e sobrinho neto de César, Caio Otaviano. Então, junto a Marco Lépido, né, formaram uma aliança conhecida como Segundo Triunvirato. Então, mantiveram os poderes quase idênticos aos de César, haviam mantido sob sua constituição. Então, no caso, né, vai haver uma nova aliança entre três cônsules para poder, né, tentar impedir com que Roma se fragmentasse. Então, como tal, o Senado e as assembleias permaneceram imponentes, né, mesmo após César ter sido assassinado. Então, os conspiradores foram, então, derrotados na Batalha de Filipos em 42 a.C. Posteriormente, contudo, Antônio e Otaviano, né, lutaram um contra o outro numa última batalha. Antônio foi derrotado, né, na Batalha de Ácio, em 31 a.C., e cometeu suicídio com seu amor, Cleópatra. Então, a questão, né, da Cleópatra, ela surge aí. Né, ela vai ser,
né, amante de Júlio César e vai ser também amante, né, do caso aí, do Marco Antônio. Bem, então, em 29 a.C., Otaviano retornou a Roma como um mestre incontestado, né, do Império e depois aceitou o título de Augusto, que ele foi exaltado. Então, ele foi, né, intitulado como o imperador romano a partir desse momento. Então, em 27 a.C., após, devolver ao Senado a autoridade para as legiões e as províncias, Otaviano recebeu o título de Augusto e príncipe, então, ou seja, o primeiro cidadão. Então, mesmo depois de ter recebido várias recusas, né, de outros títulos para a parte de Otaviano, né, conhecido a partir de então como Augusto. Então, tais como o ditador e o de cônsul vitalício. Então, o Senado concedeu-lhe o poder, né, de imperium vitalício. Então, este último cedia a Augusto o controle sobre todas as legiões existentes na República, elevando-o ao posto de imperador, apesar de as instituições republicanas romanas, né, continuarem extintas, né, existindo. Então, no caso, né, o imperador, o Augusto, né, ele vai chegar ao poder, né, como um líder supremo, mesmo com a existência da República, ele vai concentrar sobre ele o poder executivo, legislativo e religioso, né, dentro desse cenário. Então, aqui nós temos, né, a imagem dos três, né, que vão formar o segundo triunvirato. Bem, então, para a gente concluir aqui, a República surge como uma resposta das oligarquias, né, frente aos monarcas, assim o Senado amplia seus poderes, além de provocar a expansão de seus domínios. O campesinato vai buscar por direitos, assim, alguns antigos costumes são alterados, principalmente o ingresso dos plebeus no exército, então fato que tornará, né, essa instituição muito poderosa, né, em seu contexto. Os triunviratos servirão para que o poder não se tornasse concentrado em apenas uma figura, porém irá se tornar uma luta entre seus membros, levando o surgimento do imperador, né, no caso, César ou Augusto, iniciando o período que nós chamamos de Império Romano. Bem, então o que nós vamos ver na próxima aula, né? Como é que o Império Romano, né, então o período imperial, né, como é que o Império Romano, né, vai chegar ao seu auge e como que o Império Romano, né, vai se consolidar como o maior território no caso, o maior império do Ocidente. Bem, então, eu sei que é muita coisa, né? Eu sei que é muita coisa para ser memorizado, né? Uma das coisas que eu sempre bato nessa tecla. O importante não é decorar, o importante é compreender como é que foi, né, a vontade de cada período. Né? Então, a aula no YouTube é interessante porque ela está disponível para você ir, voltar quanto tempo vocês precisarem. Bem, acredito que tenha sido isso. Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre, né, o Império Romano em si, então, e o seu declínio. Bem, muito obrigado. Espero que tenha sido claro, né? É lógico, é muita coisa para a gente ficar, né, falando em 45 minutos, mas é bom a gente lembrar o seguinte. Qualquer dúvida, né, só deixar os comentários aqui, que eu respondo, né, ou me procurar pelas redes sociais aí que vocês, né, têm acesso a mais esclarecimentos. Muito obrigado e até a próxima.